aconteceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém juntaram-se ao seu redor, fazendo contra ele graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Eu nada fiz de errado contra a lei dos judeus, ou contra o templo, ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim sobre tais acusações? Paulo respondeu: Eu estou agora diante do tribunal de César, onde eu devo ser julgado. Eu não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações que os judeus têm contra mim não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César. Para César você irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse: Aqui é um homem que Félix deixou preso. Em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Então eu lhes disse que não é costume romano condenar nenhum homem antes que ele enfrente seus acusadores, tendo a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, eu não retardei o caso, mas convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que ele fosse apresentado. Quando os acusadores se levantaram para falar, eles não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele, acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insistia que estava vivo. Eu fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali por estas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia, até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu gostaria muito de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: O rei Agripa e todos presentes conosco, vede este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele, em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar o preso sem especificar as acusações contra ele. Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com os costumes e controvérsias deles. Portanto, eu peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como
em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo. E podem testemunhar, se quiserem, que de acordo com a seita mais severa da nossa religião, eu vivi como um fariseu. Agora, por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados, estou sendo julgado hoje. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. Ó Rei, e por causa dessa esperança, os judeus me acusam. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, eu cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais radiante que o sol, brilhando ao meu redor e de meus companheiros. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Respondeu o Senhor: agora, levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e também dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiro aos que estavam em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Foi por isso que os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por isso eu estou aqui e testemunho tanto a grandes como a pequenos. Eu não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que aconteceria. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo. Você está louco, Paulo. Disse em alta voz. As muitas letras o estão enlouquecendo. Eu não estou louco, excelente Festo. Paulo respondeu. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e posso lhe falar abertamente. Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo. E por acaso você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me um cristão? Paulo respondeu. Em pouco tempo ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. A não ser por essas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão.
Comentavam entre si. Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo. E ele poderia sair em liberdade, se não tivesse apelado para César. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estavam conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, um gesto de bondade para com Paulo, permitiu que encontrasse seus amigos para que suprissem as necessidades. De lá, embarcamos outra vez, passando ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Sínido. Não sendo possível continuar nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia.